Hong Kong, 1960. Um jovem de 20 anos caminha pelas ruas movimentadas da cidade, carregando consigo mais do que apenas sonhos de se tornar uma estrela de cinema. Bruce Lee carrega o peso de uma filosofia que mudaria não apenas sua vida, mas a forma como milhões de pessoas ao redor do mundo enxergariam o fracasso. Naquele momento, Bruce não era ainda a lenda que conhecemos. Era apenas um jovem cheio de ambições, enfrentando as mesmas inseguranças que atormentam qualquer pessoa que ousa sonhar grande. Mas havia algo diferente nele. Uma técnica mental que desenvolvera, inspirada tanto nas artes marciais quanto na filosofia oriental, que transformaria o medo do fracasso em combustível para o sucesso. Esta técnica não era apenas um exercício mental comum. Era uma revolução na forma de pensar. Um método que Bruce chamava de Be Water, seja como a água. Mas antes de compreendermos completamente esse conceito, precisamos entender o contexto em que nasceu. Bruce Lee cresceu em uma família de artistas em Hong Kong. Seu pai, Lee Hoi Chuen, era um famoso ator de ópera cantonesa. E desde pequeno, Bruce foi exposto ao mundo do espetáculo. Porém, junto com as luzes dos palcos, veio também a pressão constante do julgamento público, a expectativa de perfeição e, inevitavelmente, o medo paralisante do fracasso. Aos 18 anos, Bruce teve sua primeira grande lição sobre fracasso. Durante uma apresentação de dança em uma competição escolar, ele esqueceu completamente a coreografia no meio da performance. Centenas de pessoas o observavam enquanto ele ficava imóvel no palco, paralisado pela vergonha. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou, mas também algo novo nasceu. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Bruce fez uma pergunta que mudaria sua vida. E se o fracasso não fosse o fim, mas apenas uma forma diferente de água encontrando seu caminho? Esta pergunta deu origem ao que ele chamaria de exercício da água. Uma técnica mental revolucionária que transformaria não apenas sua carreira, mas sua filosofia de vida inteira. O exercício começava com uma visualização simples, mas poderosa. Bruce se imaginava como água em diferentes estados e situações. Primeiro, como uma gota de chuva caindo do céu. A gota não tem medo de cair, porque sabe que, independentemente de onde aterrissar, encontrará seu caminho. Pode cair em uma pedra e escorrer. Pode cair no mar e se misturar. Pode cair na terra e nutrir uma planta. Cada destino é válido, cada resultado tem seu propósito. Em seguida, Bruce visualizava a água enfrentando obstáculos. Um rio encontrando uma montanha não para e desiste. Ele não se sente fracassado por não poder atravessar a rocha diretamente. Em vez disso, a água encontra outro caminho. Contorna a montanha, escava através dela ao longo do tempo, ou evapora e passa por cima como nuvem. A água sempre encontra um caminho. Este exercício mental não era apenas sobre persistência. Era sobre redefinir completamente o conceito de fracasso. Para Bruce, o fracasso tradicional, não conseguir algo exatamente como planejado, era uma ilusão. O verdadeiro fracasso seria parar de fluir, parar de se adaptar, parar de procurar novos caminhos. Bruce aplicou esta filosofia primeiro em suas artes marciais. Quando começou a treinar Wing Chun com o mestre Ip Man, ele não era naturalmente talentoso. Seus movimentos eram rígidos, sua coordenação limitada. Outros estudantes progrediam mais rapidamente. O jovem Bruce poderia ter se sentido fracassado, inadequado. Em vez disso, ele aplicou o exercício da água. Todas as noites, antes de dormir, Bruce fechava os olhos e se visualizava como água aprendendo a lutar. A água não luta contra o vento, ela dança com ele. A água não resiste ao recipiente, ela toma sua forma. Bruce começou a treinar não para dominar técnicas específicas, mas para se tornar fluido, adaptável, responsivo.
Quando um golpe não funcionava como esperado, em vez de se frustrar, Bruce perguntava: como a água responderia aqui? Se um oponente era mais forte, ele não tentava competir em força. Fluía ao redor da força, redirecionava-a, usava-a contra o próprio oponente. Esta abordagem transformou completamente seu desempenho nas artes marciais. Mas mais importante ainda, transformou sua relação com o fracasso. Cada técnica que não funcionava se tornava informação valiosa sobre como fluir melhor na próxima vez. Cada derrota se tornava uma lição sobre adaptabilidade. O verdadeiro teste do exercício da água veio quando Bruce decidiu tentar a sorte em Hollywood. Corria o ano de 1959 e um jovem asiático tentando fazer carreira como ator em Hollywood enfrentava preconceitos sistemáticos e oportunidades limitadas. As portas se fechavam constantemente em seu rosto. Casting directors diziam que ele não tinha o look americano ou que audiências ocidentais não se conectariam com um herói asiático. Cada rejeição poderia ter sido vista como um fracasso definitivo. Muitos desistiriam. Bruce, no entanto, aplicou rigorosamente seu exercício mental. Toda noite, ele praticava a visualização da água enfrentando obstáculos. Ele se imaginava como um rio encontrando uma barragem. O rio não se sente derrotado pela barragem. Ele simplesmente acumula força até encontrar uma maneira de passar, seja por cima, por baixo ou ao redor. Bruce entendeu que Hollywood era sua barragem, e sua tarefa era encontrar uma maneira de fluir através dela. Em vez de apenas aceitar os papéis limitados oferecidos a atores asiáticos na época, tipicamente vilões caricatos ou personagens cômicos, Bruce começou a criar suas próprias oportunidades. Ele ofereceu aulas de artes marciais para pessoas influentes da indústria cinematográfica. Cada aula era uma oportunidade de mostrar não apenas suas habilidades físicas, mas sua filosofia única e carisma natural. Simultaneamente, Bruce desenvolveu uma variação mais avançada do exercício da água, que ele chamava de preparação para todos os resultados. Esta técnica envolvia visualizar não apenas o sucesso, mas também todos os possíveis fracassos e como ele reagiria a cada um deles como água. Se não conseguisse papéis em filmes, como fluiria para a televisão? Se a televisão não funcionasse, como fluiria para o ensino de artes marciais? Se o ensino não sustentasse suas ambições artísticas, como fluiria para a escrita ou direção? Bruce mapeava mentalmente dezenas de caminhos diferentes, preparando-se psicologicamente para se adaptar a qualquer resultado. Esta preparação mental eliminou o medo do fracasso, porque Bruce percebeu que não havia verdadeiramente fracasso, apenas redirecionamentos. Como água, ele sempre encontraria um novo recipiente, uma nova forma de fluir em direção a seus objetivos essenciais. O primeiro grande teste desta filosofia veio com a série de televisão The Green Hornet. Bruce conseguiu o papel de Kato, o ajudante do herói principal. Para muitos, este seria um sucesso limitado. Ele não era o protagonista, tinha poucas falas, era essencialmente um personagem secundário. Bruce poderia ter se sentido fracassado por não conseguir o papel principal. Em vez disso, ele aplicou o exercício da água. Como a água que entra em um novo recipiente, Bruce não lutou contra a forma do papel. Ele a preencheu completamente, mas manteve sua essência única. Ele transformou Kato de um simples ajudante em uma presença magnética na tela. Suas cenas de luta eram tão impressionantes que frequentemente ofuscavam o próprio herói principal. Mais importante, Bruce usou The Green Hornet como trampolim para objetivos maiores. Ele não via o papel como seu destino final, mas como uma etapa em seu fluxo contínuo em direção a algo maior. Durante as filmagens, ele já estava planejando seus próximos movimentos, suas próximas formas de fluir.
Quando The Green Hornet foi cancelada após apenas uma temporada, muitos atores ficariam devastados. Bruce aplicou novamente seu exercício mental. Como a água que sai de um recipiente e entra em outro, ele se perguntou: para onde fluo agora? A resposta veio na forma de uma oportunidade inesperada em Hong Kong. Produtores locais, impressionados com seu trabalho em The Green Hornet, ofereceram-lhe a chance de estrelar seus próprios filmes. Bruce poderia ter visto isso como um retrocesso, sair de Hollywood para voltar a Hong Kong. Em vez disso, ele viu como água encontrando um novo vale para explorar. Foi durante a produção de The Big Boss que Bruce articulou mais claramente sua filosofia do fracasso. Em uma entrevista famosa, ele explicou: você precisa ser como a água. Vazio sua mente, seja sem forma, sem molde, como a água. Agora você coloca a água em uma xícara, ela se torna a xícara. Você coloca a água em uma garrafa, ela se torna a garrafa. Você coloca em um bule, ela se torna o bule. A água pode fluir ou pode quebrar. Seja água, meu amigo. Esta filosofia não era apenas poética, era profundamente prática. Bruce desenvolveu um protocolo específico para aplicar o exercício da água em situações de aparente fracasso. Primeiro, a pausa reflexiva. Quando confrontado com um resultado indesejado, Bruce se dava um momento para respirar profundamente e se conectar mentalmente com a imagem da água. Esta pausa impedia reações emocionais impulsivas de frustração ou desespero. Segundo, a pergunta redirecionadora: como a água responderia aqui? Esta pergunta simples mudava instantaneamente o foco do problema para as possibilidades, da rigidez para a flexibilidade. Terceiro, a visualização de opções. Bruce mentalmente mapeava todos os caminhos possíveis a partir daquele ponto, como um rio visualizando todas as rotas possíveis ao redor de uma pedra. Quarto, a escolha fluida. Em vez de forçar uma solução específica, Bruce escolhia o caminho que oferecia o menor resistência, enquanto ainda o levava na direção geral de seus objetivos. Finalmente, a ação adaptativa. Bruce agia com total comprometimento no caminho escolhido, mas mantinha-se pronto para se adaptar novamente se novas circunstâncias surgissem. Este protocolo transformou cada aparente fracasso em uma oportunidade de crescimento e redirecionamento. Durante a produção de seus filmes em Hong Kong, Bruce enfrentou inúmeros desafios: orçamentos limitados, equipamentos inadequados, cronogramas impossíveis. Cada obstáculo era uma oportunidade de aplicar o exercício da água. Quando o orçamento não permitia grandes cenários, Bruce fluiu para locações naturais, que se tornaram icônicas. Quando equipamentos de câmera limitados impediam certas técnicas cinematográficas, ele inovou novas formas de filmar cenas de ação. Quando atores inexperientes tinham dificuldade com coreografias complexas, Bruce adaptou as lutas para maximizar os pontos fortes de cada pessoa. O sucesso extraordinário de filmes como Fist of Fury e Way of the Dragon não aconteceu apesar dos obstáculos, mas por causa da forma como Bruce aplicou sua filosofia da água para transformar cada limitação em uma vantagem criativa. Mas o verdadeiro poder do exercício da água tornou-se evidente quando Bruce enfrentou seu maior desafio pessoal. Em 1970, durante um treino intenso, ele sofreu uma lesão nas costas que médicos disseram que poderia acabar com sua carreira nas artes marciais. Por meses, Bruce foi forçado a ficar de cama, incapaz de treinar ou filmar. Para alguém cuja identidade inteira estava construída em torno do movimento físico e da expressão marcial, esta poderia ter sido uma devastação completa. Bruce poderia ter visto isso como o fracasso definitivo de todos os seus sonhos. Em vez disso, ele aplicou o exercício da água de forma mais profunda do que nunca.
Imobilizado fisicamente, Bruce se tornou como água em estado de gelo, aparentemente estática, mas ainda mantendo toda a sua essência, apenas esperando o momento certo para fluir novamente. Durante este período de recuperação forçada, Bruce canalizou toda a sua energia mental para desenvolver suas filosofias de luta e vida. Ele escreveu extensivamente sobre suas teorias de artes marciais, desenvolveu o conceito do Jeet Kune Do e aprofundou sua compreensão da mente e corpo como um sistema integrado. Quando finalmente se recuperou, Bruce não apenas voltou às suas atividades anteriores, ele havia evoluído para um novo nível de compreensão. A lesão, que inicialmente parecia um fracasso devastador, havia na verdade o forçado a crescer de maneiras que nunca teria explorado se tivesse continuado apenas no caminho físico. Esta experiência levou Bruce a articular uma versão ainda mais refinada do exercício da água. Ele percebeu que a água não apenas se adapta a recipientes, ela também pode mudar de estado. Pode ser líquida, sólida ou gasosa, dependendo das condições. Similarmente, uma pessoa praticando esta filosofia deve estar preparada não apenas para mudar de direção, mas para mudar fundamentalmente de forma quando necessário. O conceito de mudança de estado tornou-se central na abordagem de Bruce ao que outros chamariam de fracasso. Quando uma abordagem líquida não funcionava, ele podia se tornar sólido como gelo, focado, estruturado, inabalável. Quando obstáculos pareciam intransponíveis em forma líquida ou sólida, ele podia se tornar vapor, elevando-se acima das limitações, expandindo sua perspectiva, encontrando caminhos que antes eram invisíveis. Esta flexibilidade de estados mentais permitiu a Bruce navegar pela complexidade crescente de sua carreira internacional. Quando voltou a Hollywood para filmar Enter the Dragon, ele enfrentou pressões culturais, expectativas comerciais e a necessidade de apelar simultaneamente para audiências orientais e ocidentais. Outros poderiam ter visto isso como uma situação impossível, destinada ao fracasso. Bruce aplicou seu exercício mental evoluído. Em encontros com executivos de estúdio, ele era como gelo, firme em sua visão artística, inflexível em seus princípios fundamentais. Durante as filmagens, ele era como água líquida, fluindo com as necessidades da produção, adaptando-se às demandas técnicas. Ao promover o filme, ele era como vapor, expandindo sua mensagem para alcançar a maior audiência possível sem diluir sua essência. Enter the Dragon tornou-se não apenas um sucesso comercial, mas um fenômeno cultural que estabeleceu Bruce Lee como uma lenda internacional. Mas para Bruce, este sucesso não era o ponto final, era apenas uma nova forma que sua água havia assumido. O aspecto mais profundo do exercício da água de Bruce Lee não estava na técnica em si, mas na transformação fundamental de perspectiva que ela proporcionava. A maioria das pessoas vê o fracasso como algo que acontece com elas, uma força externa que as impacta negativamente. Bruce transformou o fracasso em algo que fluía através dele, uma informação que o ajudava a se adaptar e crescer. Esta mudança de perspectiva eliminou o medo paralisante que impede tantas pessoas de tentar coisas novas ou buscar objetivos ambiciosos. Quando você sabe que pode fluir através ou ao redor de qualquer obstáculo, quando você entende que cada resultado é apenas uma nova forma para sua essência assumir, o medo do fracasso simplesmente deixa de fazer sentido. Bruce desenvolveu exercícios específicos para cultivar esta mentalidade. Todas as manhãs, antes de começar qualquer atividade importante, ele passava 10 minutos visualizando-se como água, enfrentando diferentes cenários. Ele imaginava sucessos e fracassos, oportunidades e obstáculos, sempre se vendo fluindo apropriadamente através de cada situação.
Esta prática diária condicionou sua mente para responder a desafios não com medo ou resistência, mas com curiosidade adaptativa. Cada nova situação se tornava uma oportunidade de descobrir uma nova forma de fluir. A técnica também incluía um componente físico. Bruce praticava movimentos de artes marciais, imaginando-se como água em movimento. Cada soco, cada chute, cada bloqueio era executado com a mentalidade de fluxo aquático. Esta integração mente-corpo reforçava a filosofia em um nível visceral, tornando a adaptabilidade não apenas uma ideia mental, mas uma resposta corporal instintiva. O legado do exercício da água de Bruce Lee estende-se muito além de suas realizações pessoais. Esta filosofia oferece uma abordagem revolucionária para qualquer pessoa que luta com o medo do fracasso. O primeiro princípio é redefinir fracasso. Em vez de ver resultados indesejados como fracassos, vê-los como redirecionamentos. Como água encontrando uma pedra no caminho, você simplesmente encontra uma nova rota em direção ao seu destino essencial. O segundo princípio é cultivar flexibilidade de estados. Às vezes, você precisa ser como gelo, firme e inabalável. Às vezes, como líquido, fluido e adaptável. Às vezes, como vapor, capaz de se elevar acima das limitações aparentes. A chave é reconhecer qual estado é apropriado para cada situação. O terceiro princípio é manter o fluxo constante. A água parada se torna estagnada. Mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis, continue se movendo, continue explorando, continue procurando novos caminhos. O movimento constante eventualmente encontra uma saída. O quarto princípio é abraçar a forma sem se identificar com ela. Água assume a forma de seu recipiente, mas não se torna permanentemente essa forma. Similarmente, você pode assumir diferentes papéis, estratégias ou abordagens sem perder sua essência fundamental. O quinto e mais importante princípio é confiar no processo. Água sempre encontra seu caminho para o mar, não importa quantos obstáculos enfrente no percurso. Confie que, mantendo-se fiel à sua essência enquanto permanece adaptável em suas formas, você eventualmente chegará onde precisa estar. A vida de Bruce Lee demonstrou o poder transformador desta filosofia. Ele enfrentou preconceito racial, limitações físicas, obstáculos culturais e setbacks profissionais. Cada um poderia ter sido visto como um fracasso definitivo. Em vez disso, cada um se tornou uma oportunidade de aplicar o exercício da água, de encontrar uma nova forma de fluir em direção a seus objetivos essenciais. Quando Bruce Lee morreu tragicamente jovem em 1973, muitos viram sua morte como o fracasso final de uma vida que prometia tanto mais. Mas mesmo em sua morte, Bruce demonstrou a natureza eterna da água. Sua essência, suas filosofias, suas inovações nas artes marciais, sua abordagem revolucionária ao cinema, continuou fluindo através das gerações, assumindo novas formas, influenciando milhões de pessoas ao redor do mundo. O exercício da água de Bruce Lee não elimina desafios ou garante resultados específicos. O que ele faz é transformar fundamentalmente sua relação com a incerteza e o aparente fracasso. Quando você verdadeiramente incorpora esta filosofia, você para de temer os obstáculos e começa a vê-los como oportunidades de descobrir novos aspectos de sua própria adaptabilidade e criatividade. A técnica é simples de aprender, mas profunda em suas implicações. Comece com a visualização básica. Imagine-se como água enfrentando diferentes situações. Pratique a pergunta redirecionadora. Como a água responderia aqui? Desenvolva flexibilidade mental para mudar de estado quando necessário. Mantenha o fluxo constante, mesmo quando o progresso parecer lento.
Mais importante, lembre-se de que você não está tentando se livrar do fracasso. Você está se tornando alguém que flui através e além de qualquer obstáculo. Como Bruce Lee descobriu, quando você verdadeiramente se torna como água, o conceito tradicional de fracasso simplesmente deixa de existir. Existe apenas o fluxo eterno da vida e sua capacidade infinita de se adaptar, crescer e encontrar novos caminhos em direção à realização de sua essência mais profunda. Esta é a verdadeira revolução do exercício da água de Bruce Lee. Não a eliminação do medo do fracasso, mas a transformação desse medo em combustível para uma vida de adaptabilidade, crescimento e realização autêntica. Como a água que sempre encontra seu caminho para o mar, você também encontrará seu caminho para onde precisa estar. Não importa quantos obstáculos apareçam no percurso. Seja água, meu amigo, e descubra que, quando você verdadeiramente se torna água, não há obstáculo que não possa fluir através, não há desafio que não possa navegar, não há fracasso que não possa transformar em uma nova oportunidade de crescimento e descoberta.